O vídeo já vai começar, mas antes eu preciso te dizer que esse vídeo é para Zapay. Quer pagar IPVA, licenciamento, multa, qualquer coisa do teu carro em até 12 vezes no cartão? Na descrição tem o link do JB. E mais, usando meu código promocional tu ganha 20% de desconto. Só ir ali. Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo aqui te contar um pouco sobre o futuro colorado. Por quê? O Inter ainda precisa definir sua vida, mas já começa a debater 2026, ou pelo menos tem um esboço, um projeto do que vai acontecer em 2026 e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então eu começo te falando sobre Abel Braga, porque ainda não se sabe se ele vai permanecer. Bom, gente, a primeira questão que eu preciso te falar é, o Abel aceitou vir sem custos. E agora há pouco surgiu, olha, o Inter vai ter que colocar no contrato do Abel um salário simbólico de R$ 1.500, que é o piso dos treinadores de futebol do Brasil e aqui no Sindicato do Rio Grande do Sul, e vai ter que colocar no contrato. Mas o Inter diz, olha, para tê-lo no bid tem que formar um valor ali. Mas o Abel não vai receber nada, o Inter não vai depositar nem os 1.500, segundo a versão colorada. Mas também se depositar, para não ter problema, né, de, sei lá, daqui a pouco algum até problema trabalhista, R$ 1.500 é como se o Abel não cobrasse nada para vir para o Internacional. Nem ele, nem o professor Carraveta. Hélio Carraveta, monstro da história colorada, da preparação física colorada, o cara assim, maravilhoso, saiu, não devia nunca ter saído no Inter, mas saiu na gestão do presidente Barcelos e agora volta como auxiliar do Abel Braga e ele também não cobrou. Mas o Inter garante que não há, o Inter jura de pé juntos, que não há uma definição ainda se o Abel vai ficar como coordenador para a próxima temporada. O Inter diz que não tem nenhuma garantia, não sabe nada, né? Nem se vai ficar na Série A no ano que vem. Então o Inter tá dizendo que não tem permanência garantida. Mas, cara, pelo que disse o Abel na entrevista, dizendo, olha, eu acho que eu e o D'Alessandro nesse vestiário daria jogo. E pelo que falam as pessoas no entorno do Abel, dizendo, cara, ele tá rico, ele tá com netinha, tá fazendo churrasco para ver final de Libertadores, mas ele tá louco para trabalhar, o cara gosta disso, é cachaça e tal. Enfim, o Inter tá dizendo que não tá definido, mas a tendência é que aconteça. Assim como outras duas negociações não estão definidas, mas a tendência é que aconteçam. Vou explicar. Luiz Otávio tá fora da temporada, não joga, teve lesão, não vai poder jogar, e ele tá praticamente vendido para o Orlando City. O Internacional falou pra gente agora, nessa ida para São Paulo, que ainda não fechou, que tem questões de valores, percentuais e tal, que não bateram. Mas, cara, o clube tá desesperado por grana, tem uma proposta que é interessante, fala-se aí em 5 milhões de dólares no total, ficaria um pouco menos para o Internacional, 13,5, 4 milhões de dólares. Ah, mas JB, 20 milhões de reais por uma promessa da base. O Inter precisa de 20 milhões de reais para pagar as contas. O Internacional tá pegando, junto com o Grêmio, empréstimo no Banrisul para pagar 13º e férias dos jogadores. Então assim, não tem, o Inter precisa da venda. Então o Luiz Otávio não está fechado, mas o Inter disse, cara, tá praticamente certa a negociação, faltando aí algumas questões. Assim como tá praticamente certo que o Carboneiro não vai ficar. Recentemente, o Inter tinha um discurso dizendo, não, olha, com o Ramon Dias ainda, o Carboneiro, bom jogador, tá performando, a gente tá vendo aí, já falamos com o Racing, vamos tentar ver a situação para saber se existe a possibilidade, pois é. Hoje o Inter já diz que a tendência é que não fique. 4 milhões de dólares o Inter está no mercado atrás de outro jogador. Um dos jogadores citados é esse que está aparecendo aí na sua tela, o Julimar, atacante do Atlético Paranaense. Já passou pelo Mirassol, tem 24 anos, que subiu com o Atlético Paranaense agora. Eu confirmei que o interesse nele é real. Só que o problema, tá? O Furacão, ele é bom jogador, fez 2 boas temporadas recentemente. Me disseram que era... Deixa eu ver até o nome do jogador. Um repórter lá do Paraná me informou, Dudu Oliveira. Ele disse o seguinte, ó. É real interesse, a gente sabe, o Atlético Paranaense deve pedir a mesma coisa que o Racing está pedindo pelo Carboneiro, pelo Julimar. 4 a 5 milhões de dólares. Tem 24 anos e vem de 2 temporadas boas. Entre ele e o Carboneiro, o repórter, por exemplo, conhece aqui, prefere ele, me dando a informação. Ele falou, ele e o Coelho estavam salvando o Atlético Paranaense no ano passado, em 24. Mas ele rompeu o ligamento e voltou só na metade de 2024, mas voltou jogando bem. Parecia que nem tinha machucado. Esse é o nome que está na lista. Então o Carboneiro não deve ficar. E o Inter já está olhando para o próximo ano o Julimar. Mas o custo é muito parecido. O repórter opina que entre o Carboneiro e o Julimar ficaria com o Julimar.
O problema é, o Inter não sabe nem se vai estar na Série A do ano que vem. Então é muito, muito, muito difícil fazer uma previsão agora. O que a direção está se defendendo é que baixou o valor da folha, e agora tem um pouco mais de espaço para tentar fazer alguma maleabilidade para contratar. Nesse bastidor aí lá em São Paulo, os dirigentes reclamaram que, estão falando sobre a folha, que é 20 milhões, 21 milhões de reais, mas isso é o custo do futebol, e isso é até setembro. O Inter está dizendo que, primeiro, o custo do futebol envolve todos os funcionários que trabalham no departamento de futebol, inclusive diretores, dirigentes, remunerados e tudo mais. Vai pegar ali futebol feminino, parte da base e tudo mais, é o custo do futebol. A folha mesmo, segundo o Inter, ela é menor. E mais do que isso, só esse custo de futebol de 21 baixou para 18, 18,5 já agora, porque algumas saídas aconteceram entre setembro e agora. E a outra, o Inter diz que a folha dos atletas e a comissão está na casa dos 12 milhões de reais apenas. É a versão oficial do Inter, tá? Eu não tenho como dizer que é certo ou errado, porque eu não vi o contrato de ninguém. Mas o Inter está dizendo, cara, a gente já baixou bastante. O Internacional já baixou bastante o custo do futebol e também a folha dos jogadores. Queria ter feito antes, não conseguiu, mas baixou agora. Isso pode dar uma margem para contratar o ano que vem. O problema é se a janela vai ser do mesmo nível que foi o ano que vem. Desse ano, perdão. Aliás, essa é uma questão. O Inter tem a convicção de que a janela não foi boa, ou as duas janelas desse ano não foram boas, nem a do começo do ano, nem a da metade do ano. Ele disse, olha, se tu olhar para dentro de campo, nós não podemos brigar com a imagem, aquela história. Tá na cara que as janelas não foram boas. Mas o clube se defende dizendo, com o dinheiro que tinha disponível, é muito difícil fazer melhor. Com o dinheiro que tinha sobrando, é difícil, é improvável tu conseguir contratar jogadores melhores do que os que foram contratados com o que se tinha à disposição. Então é a defesa do Inter. Mas assim, se tu olhar que o Ramon custou $1,5 milhão, ou euros na verdade, né, 9 milhões de reais aproximadamente. Se tu olhar que o Cleiton Sampaio custou também perto disso, €1,2 milhão, que essa galera toda foi custando valores importantes. Se tu agregasse para dizer contratar um só, mas contrata um bom, poderia ter um outro pensamento. Mas o Inter se defende dizendo, olha, na prática eu não posso brigar com o fato, não deram certo as contratações, mas com o dinheiro que tinha é muito difícil fazer melhor na visão da diretoria colorada. É este o cenário para 2026 também, porque, talvez o Mazuco saia, o Bisol é praticamente certo que vai sair, o D'Alessandro acho que não, tá? Não tá com cara, mas o presidente vai ser igual, a turma que manda basicamente é igual, os vice-presidentes e tudo mais, o Inter vai com essa galera para 2026. Tá bom? O que tu acha dessa história, tudo que eu te contei, as previsões de quem fica, quem sai e qual é o futuro do Internacional, mesmo sem saber se vai estar na Série A? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo e claro, como sempre, para ver mais vídeos.